Amados, quero compartilhar nessa noite uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. E muito se fala sobre vitória pela fé. Também vocês já amadureceram bastante para saber que não é só vitória, amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. Mas para ilustrar a ministração dessa noite, eu quero contar algumas experiências pessoais. Quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, a turma da minha rua era formada de meninos entre a minha idade e 12. E menino, vocês sabem, gosta de uma disputa, né? Os meninos vivem testando forças, provando que podem superar limites. Naquele contexto, me estranhei com um colega meu de 12 anos. Era maior que eu. Mas eu, confiando que os outros iam separar, eu fui enfrentar. Tomei uma surra. Mas naquele momento, eu fiquei numa situação complicada. Por quê? Porque eu confiei que os amigos não iam deixar até aquela briga. Porque foi por um motivo bobo. Então não pude contar com os meus amigos. Mas também eu não podia chegar em casa chorando, nem apanhado, porque meu pai disse para mim: olha, se você entrar aqui chorando depois de brigar na rua, eu vou te bater de novo, rapaz. Seja homem. Quem ouviu isso do pai, levante a mão e faça favor. Então eu não podia também apelar para meu pai em casa. E eu fiquei nessa situação complicada. Eu não tinha a quem apelar, nem quem confiar nessa hora. Agora eu vou mudar um pouquinho o contexto e a época. Então eu estava no 3º ano colegial, às vésperas do vestibular, estudando numa escola pública. E aquele ano foi terrível, final dos anos 80, greve de professores. Foi um ano complicado. Eu não tive professor de matemática durante um semestre. E eu pensei, o vestibular está vindo aí, como é que eu vou enfrentar o vestibular? Meu pai, eu tentei apelar, mas ele disse que não tinha condição de pagar um cursinho pré-vestibular para mim. E agora? O que eu faço? Eu vou ficar à margem? Como é que eu vou enfrentar essa situação? Amados, às vezes nós temos que lidar com situações complicadas. E são verdadeiros gigantes que nós temos que vencer. Mas nós, como cristãos, nós temos algo a mais. Nós temos a fé. A fé de que não estamos sozinhos e de que temos em quem confiar. Porque quando você se vê limitado pelas circunstâncias, quando você se vê diante de uma situação fora do seu controle, você tem a tendência, por causa do medo, de recuar, de retroceder. Mas Deus trouxe você aqui nesta noite, para através do exemplo do que aconteceu com Davi. Que abra, por favor, a palavra pelo livro de Samuel, no capítulo 17. E leia comigo do versículo 1 ao versículo 11. Está escrito na palavra de Deus: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no momento do lado além, os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia as caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 11. Ouvindo Saul
e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Com quem podemos comparar o gigante Golias? Os nossos inimigos. Para uns é um medo, o medo de fracassar. Porque muitas vezes você tentou, mas você infelizmente não conseguiu ter êxito. E de repente o medo de fracassar fez com que a tua vida ficasse parada. O gigante Golias pode ser um medo que você tem de magoar o teu coração outra vez, porque você já foi bastante magoado e machucado emocionalmente, e você fica prisioneiro daquela circunstância e não se coloca à disposição para amar de novo. O gigante Golias, ele pode ser uma enfermidade. O gigante Golias pode ser a solidão. O gigante Golias pode ser a depressão. O gigante Golias pode ser o vazio existencial. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do teu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus venceu o mundo. E se nós estamos em Cristo, nós temos que ter a mesma esperança. Nós temos que ter a mesma fé. Nós temos que estar alinhados com princípios bíblicos que vão nos conduzir a um só lugar, a vitória final na glória, a salvação e vida eterna. Essa é a maior de todas as vitórias. Mas, amados, muitas vezes agimos exatamente como o rei Saul. Aqui Golias afrontou, e ele disse, eu vou afrontar. E às vezes os teus inimigos te afrontam, te humilham. Aquilo que te vence, te escraviza. Está escrito na palavra de Deus. E assim, havia aqui entre eles um acordo. Se eles perdessem a batalha, seriam escravos, os filisteus. E por isso Saul temeu muito. Ele e todo Israel. Vamos ler agora o versículo 24 ao versículo 26. Vamos ver que um rapaz ruivo, de boa aparência, novinho, respondeu. No versículo 24 está escrito o seguinte: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é o teu inimigo para afrontar você que é filho do Deus vivo? Enquanto vocês ficarem nessa posição de vítimas, porque às vezes a gente se sente confortável na posição de vítima. Digamos assim, olha, eu não tenho capacidade de enfrentar, então eu vou ficar aqui fazendo beicinho com um paninho enrolado no meu cantinho, porque eu não consigo. Faça meu favor. Quem é o gigante que te afronta se você é filho do Deus vivo? Levante, faça como Davi. Davi disse que ia tirar a afronta de sobre Israel. E quem é que vai levantar na tua casa se você não se levantar? Você vai esperar por alguém, que alguém se levante? Não, levante você. Levante ainda nesta noite e comece a lutar com as armas espirituais que Deus vai te dar a partir dessa ministração. E o teu gigante vai cair em nome de Jesus. Amado, Davi entendeu um princípio importante para se ter vitórias através da fé. A afronta não é contra você, é contra o Deus que você serve. Mas se você quer fazer tudo sozinho, eu sinto muito. Se você entender o que está além de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 36, está escrito assim: porque o Senhor fará justiça a quem? Ao seu povo, e se compadecerá dos teus servos. O teu Deus fará justiça por você. Esse é um princípio poderoso. É assim que você tem que nutrir a tua fé. É assim que você tem que encontrar forças, sabendo que você não está sozinho nessa peleja. Deus vai lutar por você. Agora, por favor, entenda: se você não está na posição de filho, você perde a prerrogativa de filho.
Se você rejeita a herança, se você rejeita o sobrenome, você não pertence mais àquela família. E eu quero perguntar, como está o teu relacionamento com Deus Pai? Se você tem sido um filho, se você tem sido uma filha legítima de Deus. Por quê? Porque os gigantes vão te afrontar a qualquer momento. Mas quem vai te defender? Quem vai te defender? É o teu braço? É o teu intelecto? É a tua capacidade? Amados, a primeira chave desta noite é essa. A confiança em Deus. A confiança que Deus é justiça. E Ele não vai permitir que você fique sendo injustiçado, humilhado, afrontado. Alguns vícios humilham o ser humano não consegue vencê-los. E aí vem aquela sensação de limitação, de incapacidade, de impotência. As pessoas ficam sendo conduzidas pelas circunstâncias como se não tivesse quem as defendesse. Você tem quem te defenda, quem te defende é Deus. Você tem que depositar a tua confiança em Deus. Davi confiava tanto em Deus que ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Por quê? Porque ele sabia que o Deus vivo lutaria por esse exército. Mas esse exército não estava se comportando como se fosse o exército do Deus vivo. Por isso Deus levantou Davi. O primeiro elo é esse: confiar em Deus. Os teus inimigos estão afrontando o teu pai, se você é um filho de Deus. Amados, os inimigos cometem erros. E se alguém está mexendo com você, o inimigo cometeu mais um erro. Sabe por quê? Porque você é escolhido por Deus. E aqueles que são servos reinarão na glória. O menor hoje será o maior amanhã. Então não temas, confie em Deus. Davi vivia isolado nos pastos distantes, com o rebanho para cuidar e proteger. Com quem Davi podia contar no ermo. E naquela época, essas pastagens eram lugares longínquos, distantes, porque eram disputadas. Você com a responsabilidade de cuidar de ovelhas e cuidar de si mesmo, quem vai cuidar de você? Se você caísse, machucasse, ia ficar lá, até que alguém passasse pelo mesmo caminho e descobrisse o teu corpo. Davi só podia contar com o Deus vivo a que ele servia. Davi não tinha outro com quem contar. Somente de um homem que sabia o que era intimidade e dependência de Deus poderiam vir palavras como essa: sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Salmo 75. Somente um homem que tinha essa intimidade com Deus, que tinha essa dependência com Deus, poderia proferir palavras tão profundas do que essa dependência. Davi confiava em Deus, e não somente na sua capacidade. Aí no versículo 37, olha o que é que está escrito. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Olha a confiança que Davi tinha em Deus. Seja temperante, persevere, não desista não, continue. Como foi que Deus livrou Davi do urso e do leão? Como foi que Deus deu o livramento a Davi? A Bíblia diz que Davi pegou o bicho pela barba. Você sabe o que isso significa? Ele teve que enfrentar de perto o medo. Ele teve que enfrentar de perto um animal mais forte do que ele. Só que tem uma diferença: ele prevaleceu. Por que ele prevaleceu? Porque Deus estava com ele. Aí muitas pessoas perguntam: como é que um Deus bom e justo permite que certas coisas aconteçam até com os cristãos? Amados, você não conhece o Deus a quem serve? Ele vai te dar força para você pegar o leão pela barba e vai te fazer forte para vencer teu inimigo. Mas você precisa confiar nele. Você precisa atravessar o teu deserto, o teu período de ser temperado, preparado por Deus, perseverante. Por que Davi tinha essa confiança em Deus? Porque Davi era uma pessoa que tinha um peito cheio de esperança, bom ânimo, alegria de viver. Você sabe o que é isso? Davi ficava isolado com a harpa e as ovelhas. Era para ele estar em depressão, né? Porque de todos os irmãos ele estava lá isolado, sozinho, abandonado, sem nenhum ser humano para dialogar durante semanas. Não, Davi pegava a harpa e compunha.
A alegria de Davi não estava em outra coisa, senão no Deus a quem ele servia. Eu quero saber que tipo de som está saindo da tua boca por causa das dificuldades. É só lamúria, reclamação? Onde está a tua alegria de viver? Onde está a esperança? Abra aí Romanos 5, do 3 ao 5, por favor. E entenda que esse processo de sofrimento, de luta que você passa, é porque Deus tem algo melhor lá na frente para você. Está escrito. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Quem é que se gloria nas tribulações? Só um crente louco cheio de fé no Senhor. Sabendo que a tribulação produz o quê? E a perseverança? E a experiência? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Davi tinha um peito cheio de esperança. Por isso ele não temeu o que poderia acontecer com ele. Amados, está aí, lá no livro de Samuel. Volta para lá, ele recusou a armadura de Saul. Olha, se você ficar aceitando facilidades que o mundo oferece, atalhos, você se prepare, você vai ficar sozinho. Recuse armaduras que não são de Deus. Aquela armadura não era de Deus, era de Saul. Essa armadura de Saul não dava para ser usada por Davi, porque ele era pequeno em relação à armadura. A Bíblia diz que em Israel não havia um homem como Saul, do ombro para cima, em beleza e formosura, em porte. Ou seja, Saul era um homem alto e bonito. Davi era pequeno. A armadura ele ficou desengonçado. Ele não estava se sentindo livre o suficiente para enfrentar o gigante. Ele recusou a armadura de Saul. O que foi que ele preferiu? Ele tomou o cajado de pastor. Por quê? Porque com aquele cajado ele tinha autoridade sobre as ovelhas. Ele protegia as ovelhas. Ele direcionava as ovelhas. É um símbolo espiritual. Ele tomou o cajado dele de pastor, a identidade dele de servo de Deus, de humilde. Depois, a segunda providência, ele foi até o ribeiro e pegou 5 pedras. Colocou no alforje de pastor. Depois tirou de lá a funda e foi andando em direção ao gigante Golias. Você tem enfrentado os seus medos. Davi não esperou o momento oportuno, nem que caísse uma estratégia do céu para sair daquela situação. Ele simplesmente pegou o que ele tinha e foi em direção ao desafio dele. Olha, eu não sei que gigante tem afrontado você ou a tua casa, mas eu sei de uma coisa. Se você ficar de longe olhando, ele vai continuar te afrontando. Ou você desce para o vale e enfrenta ele, ou você vai ficar sempre lá atrás, encolhido, chorando, e nunca vai saber qual é o sabor de uma vitória dada por Deus, do que é a superação de um limite. Amados, por favor, essa palavra na carta aos Romanos, ela diz que o processo para se ter um peito cheio de esperança é complicado, e Davi, ele enfrentou esse processo. Agora vamos entrar no universo de Davi. O que é que ele estava pensando enquanto ele caminhava em direção ao gigante? Ei, Senhor, eu sou jovem demais, não casei ainda, não tenho um filho, e agora? Será que foi isso que Davi pensou? Porque era jovem demais para enfrentar aquela situação? O que é que Davi pensou enquanto ele estava caminhando ali em direção ao gigante? Provavelmente o que está no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele deve ter se reportado ao Deus que pode todas as coisas. Então, Davi, ele se enchia de esperança na medida em que caminhava em direção ao gigante. Ele tinha confiança em Deus. Você vai ficar parado enquanto o inimigo afronta você e a tua casa. Você vai recuar, vai se intimidar diante dos desafios. Levanta a tua cabeça e vai enfrentar aquilo que Deus está colocando na tua frente. Por quê? Porque enche o teu peito de esperança nessa noite. Você vai prevalecer porque Deus é contigo. É simples. Pastor, você não está no meu lugar. Eu também não estou no lugar de Davi. Mas eu aprendo com Davi coisas preciosas. Davi andando ali, Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele foi salmodiando ali na presença de Deus. Eu não vou temer, tu estás comigo. Só que Golias não ficou calado. E os teus inimigos não vão ficar calados. Eles vão querer te intimidar. Por quê? Porque o medo paralisa. A estratégia de qualquer assaltante é essa. Eles apavoram você, porque você fica desestabilizado por causa do medo. Você nem raciocina. O inimigo ele trabalha dessa forma. Ele quer desestabilizar você.
O objetivo dele é acabar com a tua vida, com a tua esperança, com a tua alegria de viver. Mas se você fica só ouvindo a voz do gigante, eu não sei se o teu gigante é um diagnóstico, mas nessa noite, no nome de Jesus, ele vai ser rasgado. Eu não sei se é um título de dívida, eu não sei qual é o teu gigante, mas Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Então ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Ele está falando com você. Enfrente os teus gigantes. Encha teu peito de esperança. Versículo 42 de Samuel, capítulo 17. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Quando Davi ouviu isso, eu acho que ele lembrou do Salmo 91 e deve ter dito assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E respondeu na lata ao filisteu: tu vens contra mim, versículo 45, com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Agora Golias entendeu quem é que ele estava enfrentando. Não era Davi, era o Deus de Davi. Era o Deus que já tinha dado muitas vitórias a Israel, até sobre os filisteus também. O gigante respondeu, mas Davi calou a boca dele. E tem mais: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor o quê? Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. Olha a confiança que Davi tinha em Deus. A gente precisa aprender com Davi a confiar nesse nível. Você confia em Deus nesse nível? Davi, ele confiava, ele havia sido temperado por Deus em meio às lutas e adversidades, cuidando dos rebanhos naqueles lugares longínquos e inóspitos. Davi, ele viu que não tinha jeito e ele enfrentou o problema de frente. Davi tinha uma funda e você tem agora a palavra do Deus vivo ao teu favor. O que você vai fazer com essa arma? A confiança de Davi era tão grande que ele silenciou a boca do gigante com essa sequência. E finalizando, o que aconteceu? Versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Sabe qual vai ser a tua arma nesta noite? Uma oração. Mas a tua oração vai mover o coração de Deus. E como uma pedra certeira derrubou o gigante Golias, hoje vai cair o teu gigante na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E como é que terminou as histórias, pastor? Eu vou contar para vocês. Eu voltei para casa enxugando as lágrimas. E quando eu era criança, eu dormia sempre no horário certo. No máximo 7h30 eu estava dormindo. Entrei em casa, tomei meu banho, troquei de roupa. Só que antes de tomar sopa, minha mãe, eu vou aqui na casa do vizinho aqui do lado. Nessa hora, vou ficar na janela olhando. Aí ficou na janela olhando. Fui na casa do meu amigo que me bateu, que me deu a surra. Toquei a buzina. A mãe atendeu. Eu pedi para falar com ele. Ele veio cheio de valentia. Você quer o quê? Eu fiz assim, isso aqui, no estômago. Ele começou a tossir. E quando ele estava tossindo, eu falei, olha, agora estamos quites e nunca mais brigue comigo. Corri para casa, tomei minha sopa, rezei meu Pai Nosso. Foi o que eu tinha aprendido dos meus pais. E no meio do Pai Nosso eu pensei, Senhor, que ele não me bata amanhã, que ele não me bata amanhã, que ele não me bata amanhã. De férias, para onde é que eu ia correr? Para a escola? Eu enfrentei meu gigante. Eu não podia viver com medo dele. Eu não podia continuar vivendo daquela forma. Já pensou como seria? E a segunda parte da história? E aí, vestibular batendo na porta, estudando em colégio público, greve de professores, finalzinho dos anos 80, sem esperança. Terminei o 2º grau daquele jeito. Não fiz o vestibular quando terminei o 3º ano, mas pedi aos meus amigos que tinham feito cursinho, os módulos emprestados dos cursinhos pré-vestibulares. Levei para casa e estudei o ano de 1990 inteiro. Passei na Federal e na UNEB, porque eram as duas únicas que eu podia estudar. Amados,
Se você ficar parado, se você não reage, se você não enche teu peito de esperança, você tem que pegar as dificuldades, as lutas e as tribulações da tua vida. Você tem que pegar isso e transformar em esperança. A esperança, ela vai te dar um fôlego a mais. Ela vai fazer você dar um passo a mais. Vai fazer você perseverar estudando 1 hora a mais, trabalhando 1 hora a mais, tendo paciência na tua vida familiar 1 hora a mais, orando 1 hora a mais, lutando 1 hora a mais, porque você não está sozinho em nenhum momento da tua vida. O Deus dos exércitos, a quem o teu gigante tem afrontado, é Ele que vai pelejar por você.